Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a essa live que inicia agora sobre relacionamentos. E aí eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje com a minha querida amiga e consteladora, gente, minha consteladora, essa pessoa queridíssima que me iniciou na constelação. Então hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa sobre relacionamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Cintia Bedin, a pessoa que vai chegar daqui a pouquinho é minha consteladora, Silvia Maria, e a gente vai falar hoje sobre como começam as relações. Então, relações pais e filhos, relações entre casais, relações profissionais, relações consigo mesmo. Como é que será que a gente está lidando com o relacionamento que a gente tem a partir de nós, né? Então, a partir desse processo aqui que a gente vai construir para entender um pouquinho melhor a nós mesmos, entender um pouquinho melhor a nossa relação conosco e com o próximo, né? Como que começa isso? Para onde eu estou me dirigindo? O que que eu busco dentro dos relacionamentos? E aí a gente vai entrar para falar bastante sobre esse tema. E se vocês quiserem, deixem suas perguntas, tá? Eu e a Silvia, a gente já está até pensando em elaborar outros encontros para esclarecimento de dúvidas. E eu vou contar por quê. Porque em consultório a gente recebe assim 99,9% de questões sobre relacionamentos, tá? Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vindos. Olha só, tem bastante gente chegando aqui. Dai, boa noite, Silvia. Quando você quiser, Silvia, você já pode colocar ali para entrar, tá bom? Fique à vontade. Estou esperando aqui a Silvia chegar, mas enquanto isso, eu gostaria que vocês fossem pensando aqui junto comigo sobre a sua relação com você mesma ou com você mesmo. Como é que você se vê nos relacionamentos? É fácil para você entender as suas necessidades, comunicar as suas necessidades? Então, pensando assim, onde que começam as nossas relações? As nossas relações, elas começam com a mãe, né? Olha lá, tem uma pessoa, chegou, convite da Silvia. Eu já vou trazer a Silvia aqui, na constelação familiar sistêmica, né? Então, gente, falando um pouquinho das relações, onde vocês imaginam que começa a nossa relação aqui, quando a gente chega nesse planeta? Nossa relação começa na barriga da nossa mãe. É lá que tudo se inicia, né? Então, até as pessoas me falam assim, poxa, mas eu nem imaginava o quanto seria desafiador entender a minha família, ou eu me via tão diferente, depois ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não era tão diferente assim. Então, assim, gente, quando a gente começa o nosso relacionamento lá na barriga da nossa mãe, você imagina que o material celular todinho que você trouxe para a vida veio a partir dessa mãe, veio a partir da substância que ela te trouxe, né? E a partir dessa substância da mãe, você formou teu corpo. Bom, vamos lá. Então, assim, a partir da sua mãe, né? Pensando assim, tudo que você trouxe dela, lá na barriga. Então, você trouxe material celular que contém parte inconsciente, parte consciente, parte de um monte de informação da família dela, da família do seu pai. E aí, tudo isso vai formar você. Então, a partir da primeira divisão celular até todo o formato do seu corpo, esse material e substância, as células, vêm da sua mãe. Então, você imagina que assim que a gente chega aqui no nascimento, para a vida, a gente já começa a tentar perceber o meio pelo sentir e tentar corresponder a esse sentir. E é lá nos relacionamentos dentro de casa que a gente vai aprendendo um formato, tanto inconsciente quanto consciente, quanto emocional. Então a gente costuma dizer que assim, do 0 aos 6 anos, quem está conectado ao bebê, né, até os 6 anos é a mãe. Dos 7 aos 14 anos, na verdade, de 15 completo, vai. Quem está conectado diretamente ali é o inconsciente do pai. Então, a gente tem uma condição de troca até os 15 anos. Eu costumo dizer para os pais e para as mães que quando você deseja colocar algo emocional dentro da criança, né? Porque geralmente a gente tem uma educação de valores, princípios, nem sempre educação emocional. Né? Educação emocional falta um pouquinho na nossa cultura. Então, quando a criança está se desenvolvendo, o que, que acontece? Ela vai fazer um aprendizado muito por observação. Oi, Bela, boa noite. Oi, Ju, sejam bem-vindas. Muito por observação, né? E é o primeiro palco de espelhamento ali com esses pais.
Então, tudo aquilo que a gente começa a rejeitar logo no início, né, da adolescência, logo no início, assim, da juventude, é exatamente aquilo que eu já estou fazendo espelhamento, né? Então, assim, gente, nutrição para a vida não é só o leite materno. Estou voltando lá atrás. Então, no começo da vida, né? O leite materno vai nutrir fisiologicamente esse bebê, essa criança, mas a conexão do vínculo é muito importante, muito especial. Por quê? Justamente porque o leite está na mãe. Então, o que que acontece? Quando você amamenta teu bebê, né, mamães? O vínculo aqui, ó, pele, por isso que eu até falo para os papais, tá? É muito importante que os papais também tenham uma conexão pele com a criança, né? Então, até um ano mais ou menos, é muito importante que os pais, assim, brinquem com a criança, encostem a criança no peito, sintam a criança, criem um vínculo. Por quê? Porque a mãe já tem esse vínculo, a mamãe descobriu, tô grávida, ela já começa a criar uma conexão. O pai, ele vai entrar num segundo momento. O homem, ele fica um pouco perdido. Ele não sabe exatamente onde que eu entro aqui, o que que eu faço, porque inicialmente, no começo da vida, é muito essa conexão, a mãe e o bebê. Então, gente, para vocês terem ideia da importância da nutrição emocional, tem um estudo, é forte que eu vou falar agora, mas é importante. Se vocês quiserem pesquisar, é um médico chamado René Spitz, e ele fez um estudo dentro da psiquiatria com mães psiquiátricas. Então, essas mulheres pariram dentro do hospital e elas não conseguiram, justamente por debilidades psiquiátricas, se conectar, se vincular a esses bebês, né, aos filhinhos delas. Então, Silvia, continuo tentando aqui, tá? Mas vamos lá. Então, esse estudo, o que que acontece com esse estudo? É, imagina que os bebês que não conseguem ser nutridos com o vínculo do relacionamento com a mãe, conseguem manter o vínculo emocional com a mãe, que não são nutridos por esse vínculo, eles não conseguem se desenvolver. Então, tem alguns filmes, algumas coisas na internet que falam sobre essa pesquisa, tem livros também, e apesar de ser bem duro, né, a gente saber sobre isso, mas olha só, se você chegou até aqui é porque de alguma maneira você foi nutrido pelos vínculos maternos, tá? Independente de como foi, a gente não vai julgar o que aconteceu lá no passado. Oi, Vanessa. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, assim, olha só. Esses bebês da psiquiatria que não tiveram o vínculo, a nutrição emocional, eles não chegaram aos 2 anos de idade. Eles não conseguiram ultrapassar os 2 anos de idade. Eles não desenvolveram, até um ano eles não se sentavam, muitos entraram em catalepsia, que é um estado que não consegue desenvolver funções musculares, e alguns, de 3 meses para frente, chegaram a entrar em coma. Então, assim, não sobrevive mais, né, de 2 anos, quando você não tem um vínculo materno. Olha só que curioso. Então, assim, gente, a partir dessa primeira relação, que vai se consolidar mais ou menos até o 6º ano da criança, até o 6º ano da criança, ele vai estar conectado emocional com a mãe, emocionalmente com essa mãe. Até do 7 completo até o 14, 15 completos, vamos colocar assim, essa criança vai estar conectada ao emocional do pai. Então, assim, gente, muita gente fala assim para mim: você atende criança? Eu atendo criança, mas eu preciso atender a criança junto com os pais. Então, o acompanhamento é da criança e dos pais também, porque a criança ela vai ser o reflexo de tudo aquilo que está acontecendo na família. Então, eu costumo dizer assim: você quer saber como está a saúde de uma família? Olha para as crianças e para os bichinhos. E aí você vai entender como está emocionalmente aquela família. Então, assim, gente, bebês até os 2 anos de idade, né? O estudo chama. É um estudo de caso de René Spitz, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas busquem aí para vocês entenderem que esse vínculo ele é muito importante lá no começo da vida. Aí saiu da fase materna, entrou na fase paterna, troca de conteúdo inconsciente, troca de conteúdo emocional. Com esse pai, que o pai vai levar essa segurança para a criança, né? Bert Hellinger diz que todos nós chegamos à vida a partir de uma conexão entre um homem e uma mulher, né? Então, assim, como que todos nós chegamos aqui? Por conta de que, em algum momento, esse homem e essa mulher disse sim para o outro e esse sim trouxe a gente até a vida. Então, quando a gente chega na vida, a gente vai ter essa primeira experiência, né, com os pais. Depois dos 16 para frente, a gente tem a experiência social, a experiência com os amigos, e a gente vai começar a procurar o quê? A nossa tribo. Com quem que eu me identifico? Né? Quem é o meu grupo? Quem que ressoa com a minha energia? E aí tem aquela coisa dos grupinhos, das rodinhas, a gente vai vendo onde que a gente
se conecta melhor. Muito bem. A partir disso, começa um segundo movimento na vida, que é eu tentar entender aquilo que inicialmente falam de mim, né? Ah, a Cíntia é muito teimosa, ah, a Cíntia é explosiva, ah, a Cíntia é muito quietinha. Então, assim, o que acontece a partir desse momento? Eu começo a ter uma compreensão de mim pelo espelhamento com o outro, né? Então, pelo espelhamento, eu vou ter uma visão mais ampla. Opa, será que é isso mesmo? Ou não? Será que estão equivocados? Aí eu falo assim, presta atenção quando mais de uma pessoa fala algo sobre você. E aí é bom que a gente comece a perceber, né, quando o meio traz essa informação, porque tem gente que fala assim, ah, mas a experiência vai chegar, a pessoa vai aprender com a vida. Esse é um ponto que também é curioso, porque assim, gente, maturidade não chega com a idade. Maturidade é uma escolha que a gente faz todos os dias. Então, o que acontece quando a gente escolhe olhar para dentro, saber quem eu sou? Eu vou começar a perceber o que é necessidade real para mim. Por quê? Porque em consultório eu tenho muitas queixas assim de relacionamentos, né? Ah, mas os homens são todos indisponíveis. Ah, mas as mulheres são muito fáceis. Gente, quando a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo a nossa necessidade, a gente começa a emanar, né, a atrair para o nosso campo pessoas que ressoam ou muito parecido ou com aquilo que a gente precisa aprender, né? Então, gente, assim, dentro dessa constituição, desse caldo, dessa sopa psíquica que a gente traz, se a gente não buscar se conhecer, a gente não sai do lugar. Eu anotei aqui algumas perguntas, né, que as pessoas me trouxeram para a gente falar sobre o relacionamento, porque hoje o mais que faz mais sucesso, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, é uma receita pronta de uma relação a dois. E aí eu digo, gente, isso não existe, isso é ilusão. Aí outro dia eu escutei assim de uma pessoa, ah, mas essa coisa do príncipe encantado no cavalo branco. Gente, o príncipe encantado, eu vou dizer para vocês, ó, Silvia, estou aceitando de novo aqui, tá? Eu sou junguiana, Jung trabalha com contos, e o conto, ele é, assim, simbólico para o nosso inconsciente. E a gente esvaziou muitas palavras ao longo do tempo, né? Então, assim, o que significa príncipe? Origem da palavra. Príncipe ou princesa significa principiante, aquele que inicia. Já repararam que nos contos o príncipe ele tem que cumprir uma longa jornada, né, para passar por vários desafios e subir a torre mais alta, né, no lugar mais perigoso e arriscado para chegar na princesa? O que significa isso? Significa que esse cavaleiro, né, ele se armou, ele está no cavalo, ele tem elmo, ele tem espada, então ele está pronto para um desafio e como príncipe, como aprendiz, ele tem um caminho a seguir para aprender a se relacionar. Se ele chegar na princesa, eles começam a se relacionar. Os contos eles trazem do nosso inconsciente imagens que nos dão direcionamento, por exemplo, a bruxa representando a nossa sombra, o príncipe e a princesa representando a possibilidade de aprender com a vida. Já repararam que, assim, Branca de Neve, Cinderela, são todas órfãs. Elas têm madrasta, né? Mas não têm a mãe. Então, é um momento que os pais se retiram para o jovem ir para a vida. Então, simbolicamente, a gente tem essa imagem, né? Na Índia, conta-se, ensina-se às crianças via conto. E isso é maravilhoso. Quando a gente entende os contos como algo simbólico, a gente percebe a potência que a gente tem sobre esse conhecimento que a gente acaba não usando na nossa sociedade, né? Então, gente, quando a gente fala assim do príncipe, da princesa, não é uma coisa infantil, tá? Dentro da leitura junguiana é algo que as pessoas se colocam para buscar, e aí eu até pergunto para a pessoa, qual que é o conto que faz sentido para você? Tem gente que me fala, Bela e a Fera, né? Então, assim, a Bela e a Fera traz aquela história daquele amor impossível, porque era uma fera. Então, o que significa isso, né? A fera, quando descobre-se ou percebe-se apaixonada, ela se transforma. Então, todos nós temos essa fera dentro de nós, todos nós temos um instinto muito forte. E será que a gente está disposto a transcender o instinto para poder se conectar a algo maior que nos leve até um relacionamento justo e adequado com todas as pessoas, né? Com todos os seres, com todas as situações, sendo elas no profissional, sendo elas no afetivo, sendo elas dentro de casa com a família?
Porque uma coisa é muito certa e justa, pode perceber, quando você vai para a vida e você percebe que as coisas começam a não funcionar de uma forma muito coerente ou precisa para você, geralmente tem um retorno para o seio familiar. Vou te dar um exemplo. Já reparou que a gente reconhece coisas que os nossos pais falavam só quando você sai de casa? Quantas coisas você não percebeu que eram verdade, né, a partir de uma fala deles, só no momento que você sai de casa? Eu vou testar aqui com a Vanessa, deixa eu ver. Que chegam coisas pra gente. Ó, da Vanessa eu consegui. Oi, Ivan. O teste funcionou, é com ela mesmo que não tá dando certo. Então, vou aceitar aqui da Silvia pra gente tentar trocar. Você tá me vendo? Tô te vendo. Tô te vendo, você tá na live comigo. Tudo bem, Ivan? Ai, que bom participar. Você é muito querido. Quer deixar uma perguntinha aqui, aproveitando? Vou Diga deixar. lá. Deixa a conversa rolar um pouquinho que eu já deixo. Tá bom, então eu vou pedir para você sair para eu aceitar a Silvia. Tô tentando aqui. Obrigada, meu amor. Tô tentando aqui. Beijinho. Tá, joia. Beijo, tchau, tchau. Né, gente? Então, voltando lá, falando sobre a questão dos relacionamentos. Então, vamos olhar para a condição que você tem de se relacionar ou não. Então, primeira coisa, gente, a pergunta que eu faço aqui em consultório: o quanto você deseja a relação? Tem um termo de Bert Hellinger que ele fala sobre amor à segunda vista. Por que amor à segunda vista? Porque numa relação de casal, geralmente, a gente se apaixona pela nossa ilusão. A gente se apaixona pelo que a gente quer encontrar. A gente se apaixona por aquilo que a gente deseja realizar. Então, esse amor à segunda vista, ele é o quê? Ele é o amor que vem depois que a paixão diminui, depois que a paixão, a ilusão, né? Paixão significa sofrimento. Então, quando a paixão diminui, a gente tem condição de olhar para a verdade daquela pessoa, né? E aí vem uma segunda pergunta: o quanto você deseja de verdade estar naquela relação? O quanto você deseja construir? O quanto você deseja enxergar a realidade daquela pessoa? Porque se você chegou naquela relação, significa que algo essa relação tem para te ensinar e algo você tem para ensinar para esse companheiro, para essa companheira também, né? Então, o que as pessoas não sustentam muitas vezes é justamente essa condição de construir. Bom, gente, então, falando assim sobre esse amor à segunda vista, né? É aí que a gente percebe se a gente realmente deseja se relacionar. Por quê? Porque ali você vai começar a conviver com uma pessoa que tem outra educação, que tem outro sistema interno emocional. Então, gente, esse amor à segunda vista, ele tem uma tonalidade de construção, tá? E para a gente construir, a gente precisa minimamente se conhecer, né? Então, quando a gente se conhece, a gente começa a entender como que é o meu funcionamento, o que que eu preciso para me estruturar, né? O que que eu preciso para construir essa condição de escuta. Porque muitas vezes, dentro do relacionamento, quando passa a paixão, um dos dois começa a tentar mudar o outro. Mudar porque está tentando fazer com que aquela pessoa volte a ser a ilusão que ela enxergou inicialmente ou que ele enxergou inicialmente. Tem uma pergunta aqui da Lu: amor à segunda vista acontece depois de um desgaste? Não, o amor à segunda vista, ele vai acontecer geralmente depois que acalmam-se o espelhamento das ilusões. Quando você se apaixona por alguém, na verdade, você está se apaixonando por aquilo que você espera que a pessoa seja. Então, inicialmente, tem uma ilusão e um espelhamento. Por quê? Porque você enxerga características suas, muitas vezes, no outro. Então, assim, a partir desse movimento, né, que você está diminuindo, né, as suas ilusões, você começa a perceber o outro de verdade. E aí sim você tem essa condição de saber se você quer ou não construir com aquela pessoa. Porque, gente, os relacionamentos, eles realmente, eles não se sustentam com paixão. Por isso que tanta gente não consegue ficar dentro de uma única relação. Terminou a paixão, seduziu, apaixonou-se, terminou a paixão, ela corre para uma outra pessoa. Por quê? Porque não sustenta a relação. Então, quando a gente começa a perceber que, assim, então tá bom, o que que eu quero, o que que eu espero dessa relação? Precisa ter troca, precisa ter equilíbrio. Então, a relação, ela é o dar e receber. Vou dar um exemplo para vocês. Se um dos dois na relação faz demais, a tendência do outro não é fazer mais para competir, a tendência é recolher.
E geralmente na relação a gente sempre tem um mais passivo, um mais ativo e tá tudo bem com isso, né? Eu digo em personalidade. Porém, muitas vezes, esse que faz demais, ele às vezes sai do local, assim, da troca, né? Porque o casal, ele tem que conversar aqui, ó, de igual para igual. Se nessa troca não está havendo equilíbrio, essa relação, um dos dois vai se sentir devedor. Devedor em que sentido? Eu estou recebendo, mas não estou conseguindo entregar. E aí, a relação sai de esposa e marido para, por exemplo, se é a mulher que faz demais, ela se torna mãe, entende? Do marido. E esse marido, ele não quer uma mãe, ele já tem uma, ele quer uma esposa. E aí, o que acontece? Eles não se entendem mais como um casal. E aí, esse marido pode muito bem acontecer dele virar as costas para essa relação. Ele precisa da relação, porque ela é materna, entende? Mas ele acabam acontecendo as possíveis traições. Então, isso acontece do outro lado também. O homem que cuida, né, feito pai. Então, assim, essa mulher, ela não precisa de um pai, ela precisa de um marido, né? Então, assim, quando a gente sai do papel que nos compete dentro dos relacionamentos, a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Tem alguém dizendo aqui, passei por isso que você está dizendo, eu mudei e amadureci. Mas ele queria a pessoa anterior. A gente está sempre evoluindo. Então, assim, é muito difícil quando um ou outro, né, não comunica o caminho que está fazendo. Porque as diferenças, gente, elas são fundamentais. Isso vai nos ajudando. Mas eu digo, você quer evoluir? Então, comece a olhar para a sua relação como é um eterno palco de relacionamento, mas olha como uma possibilidade de você aprender, de você crescer, de você amadurecer, né? Por quê? Estou tentando de novo, Silvia. Porque a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a ter compaixão, a gente precisa aprender a perdoar. E isso não estou falando sobre traições, tá? Perdão é uma coisa que a gente escolhe todos os dias. Por quê? Porque ou a gente se coloca como adulto maduro numa relação, ou a gente simplesmente vai ficar fazendo birra para que aquela relação seja do jeito que eu quero que seja. Entende? Então, assim, a relação genuína, ela precisa ter conversas, negociações, trocas, compreensão, né? A Lu ainda está dizendo as diferenças agregam sim, desde que exista, de fato, esse olhar. A gente precisa olhar, a gente precisa começar a olhar para nós e para o outro, né? Então, quando a gente tem essa condição de trocar, de escutar, de entender, porque assim, gente, a coisa pior que tem é você estar numa relação tendo que pisar em ovos. Ai, mas como é que o outro vai entender? É difícil falar isso, é difícil falar. Sabe? Aprender a lidar conosco para poder espelhar algo melhor é fundamental, tá? Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aqui. Eu ainda estou tentando fazer a Silvia chegar com a gente. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas que me fazem bastante em consultório. Eu até anotei algumas aqui para falar com vocês. Teve uma pessoa que me disse assim, e quando o companheiro ou a companheira é diagnosticado narcisista? Quando essa pessoa é diagnosticada narcisista, gente, o que acontece? Silvia continua tentando. Primeiro que assim, a gente dá uma outra live isso daí, tá? Mas eu vou falar um pouquinho por alto, porque o que é um narcisista? O narcisista, ele é aquela pessoa que não apresenta muitos sentimentos, não, mas ele precisa ter pessoas em volta para compartilhar dessa potência que ele traz. É uma pessoa geralmente muito inteligente, muito bem colocada no meio. Para vocês entenderem narcisismo, tem uma série na Netflix chama Inventando Ana. Depois, se vocês quiserem assistir, é maravilhosa a série, uma história real, de uma moça que ela, com o seu narcisismo muito alto, ela consegue enganar mais de metade dos bancos, engana até o Banco Central de Nova York, e ela entra no meio das socialites e tudo mais. Então, assim, é toda uma história que você percebe que para uma pessoa narcisista se manter, né, em atuação, ela vai precisar dos codependentes. Então, são pessoas para quem esse narcisista empresta valor, entende? Então, assim, ele não age sozinho, ele entende que algumas pessoas vão querer valor emprestado e elas vão ficar ali, né, rodeando esse narcisista, e é assim que acontecem as relações dentro do narcisismo. Então, é um tema profundo, eu não vou entrar muito nisso agora, mas quando o parceiro ou a parceira é diagnosticado narcisista, pensa de novo, amigo. Pensa de novo, amiga, se você realmente quer ficar nessa relação. Porque a ideia principal é você entender por que você é um codependente.
porque você precisa disso para estabelecer sua força, entende? Se você realmente precisa de uma relação com um narcisista, com uma narcisista, significa que você também está adoecido de alguma forma, tá? Então, busca terapia, busca constelação familiar, busca compreender, porque o nome da série é Inventando Ana, tá? Tá na Netflix, alguém perguntou aqui novamente. Então, tem uma outra perguntinha aqui. Me sinto julgado por todas as minhas companheiras. Isso é normal? Gente, o fato de. Lembra que eu falei que o relacionamento é um palco de espelhamento? O palco de espelhamento que eu vou sempre olhar para o outro e perceber aspectos que existem em mim. Então, vamos lá. Recentemente, uma pessoa falou assim: mas porque na terapia de casal aqui, por exemplo, eu faço assim. E esse exercício é muito legal, tá, casais? Anota aí, ó. Pega um papel, uma caneta, aí você vai anotar em uma coluna as qualidades do seu companheiro, da sua companheira, e do outro lado você vai anotar o que você vê como defeito. Isso não é para gerar briga, eu já vou explicar. A ideia principal é que você consiga olhar para essas qualidades e para esses defeitos. Tudo que está na sua listinha, você vai ler de novo e você vai tentar enxergar isso em você. Então, eu escutei assim, a partir de uma listinha, uma pessoa me disse assim, não, mas eu não tenho esse problema aqui de possessividade, isso não me pertence, isso não é meu, né? E aí, eu perguntei para ela, mas em nenhum momento você se vê possessiva? Porque assim, dentro da terapia, a gente trabalha os conflitos dessa pessoa com a sogra, né? Então, o que acontece? Essa possessividade, ela está sendo apresentada quando tem essa disputa dele, né, do marido, com a mãe dele. E não tem disputa, gente, porque assim, quando você se casa com alguém, você não está casando só com aquela pessoa. Atrás dessa pessoa tem todo um sistema. E eu já te conto que nem adianta excluir o sogro ou a sogra, porque se você fizer um X no sogro ou na sogra, você está excluindo o filho. É a lei da ordem, é a lei da hierarquia, é a chegada, entende? Então tem uma hierarquia, existe uma ordem. E não adianta a gente achar que brigando ou excluindo a sogra ou o sogro, o meu relacionamento vai se manter ok. E também não estou pedindo para a gente levar a sogra e sogra para o seu quarto para dormir junto, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas quando a gente faz esse movimento, ele está escrevendo, o Michael escreveu, já fiz isso e deu muito certo. O que você fez que deu certo, Michael, de fazer essa análise? Mas vamos lá, vamos trabalhando, vamos conversando isso daqui. Né? Então, assim, nessa troca, quando o Bert Hellinger ele fala das leis do amor, isso é da constelação familiar, tá? Ele vai falar da lei da ordem, ordem é hierarquia, quem chega antes, quem chega depois. Então, não é a pessoa que se relaciona com você não precisou de dois para ela chegar aqui, assim como você não precisou de dois, seu pai e sua mãe para chegar até aqui. Então, quando a gente exclui quem vem antes, a gente também exclui o companheiro ou a companheira. Muitos desequilíbrios acontecem por conta disso. Então, quando a gente observa um pouquinho mais a fundo as relações, a gente começa a entender que essa desarmonia, né, que os familiares trazem, tudo precisa ser colocado em equilíbrio, tudo precisa ser revisto. Então, assim, excluir, né, os pais do marido ou da esposa não é a melhor forma da gente se relacionar. Lembrando que quando a gente entende o que está acontecendo ali e o casal ele tem uma troca genuína, a gente consegue fazer um formato de, será que eu posso usar essa palavra? Negociações, conversa, troca, escuta para colocar limites, tá? Porque muitas vezes, e acontece bastante, às vezes uma filha única vai se casar e os pais querem ir junto para essa relação. Isso não dá certo. Tá? Então, o Michael tá falando que escreveu no papel. Muito bem, faça um exercício, sabe, gente? Pode ser, não precisa ser esposa e marido, pode ser uma pessoa que você fala, não consigo me afinar com essa pessoa me irrita profundamente. Então, vai lá e anota tudo que tem nessa pessoa que você não gosta, né? E aí, o trabalho interno é assim, humildemente olhar onde está isso dentro de você. Vou tentar de novo aqui, Silvia, né? Então, tem uma outra lei também, que é a lei do equilíbrio, que eu expliquei para vocês, do dar e receber, e isso é muito simples de entender. Olha só, imagina que você se formou na faculdade há 20 anos atrás. 20 anos depois você encontra uma pessoa que foi uma amiga querida, e aí ela vai falar, nossa, fulana, você tá linda, você continua incrível, né? Olha só, você não envelhece, etc, etc. Na hora, você também vai sentir vontade de elogiar a pessoa. Isso é troca de equilíbrio, de relação equilibrada. E isso acontece o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Se você estiver no trânsito e sem querer você fechou alguém, né? Tava no seu ponto cego e fechou alguém, essa pessoa te xingou.
você vai sentir vontade de dar também. Isso é equilíbrio na relação, entende? Claro que quando vocês trabalham, você vai respirar e vai mandar um beijinho para a pessoa, né? Mas, normalmente, a relação, para ela ficar equilibrada, seja com uma pessoa que você convive, seja com uma pessoa que você não vê, a gente precisa ter o dar e receber de uma maneira ordenada, tá? Isso é fundamental. Então, para isso, a gente precisa sentar, escutar, trocar. Às vezes, gente, ó, chegou uma outra pergunta assim, e as relações tóxicas? Primeiro eu preciso identificar o que eu considero uma relação tóxica, né? Uma relação tóxica, ela é aquela que tem agressão psicológica, agressão verbal, é aquela que o outro vai me acusar de algumas coisas e eu vou ter medo de ficar sozinha para sempre e vou aceitar esse tipo de tratamento. A Rafa está dizendo que o celular da Silvia está com problema. Poxa, Silvia, a gente vai ter que marcar uma outra live para conseguir te trazer então, tá? Mas eu vou aqui e vou tocando. E se você quiser, Silvia, me manda as perguntas escritas e a gente vai falando, tá bom? Então, assim, uma relação tóxica, quando tem pessoas que chegam em consultório dizendo que estão vivendo uma relação tóxica com o companheiro ou com a companheira. Quando chega o momento de eu conhecer esse companheiro, essa companheira, trabalhando em terapia de casal, às vezes a coisa inverte. Porque às vezes quem acusa de uma relação tóxica é quem está levando a toxina para dentro da relação. Gente, eu estou falando de coisas fortes e pontuais aqui, tá? As dúvidas mais profundas, vocês vão me mandando, manda direct, manda aqui, e a gente vai esclarecendo, tá? Por quê? Porque se eu entendo que eu estou aceitando viver uma relação onde eu recebo abuso moral, recebo abuso psicológico, aceito algumas coisas, eu estou dizendo ao outro aquilo que eu aceito receber e que aquilo está ok para nossa relação. Tá? Eu falo que a relação é como se ela fosse uma entidade, é um terceiro ser, e a gente cria hábitos para essa relação. Então, por exemplo, se você começa a namorar e o tempo inteiro alguém tem uma crise de ciúme ali, aí a tendência nesse relacionamento é termina, volta, termina, volta, termina, volta, e vai criar um rito, é quase que um ritmo constante dentro dessa situação. Então, o que a gente precisa entender? Que se eu criar uma conexão, então é importante a gente saber como que eu estou alimentando, nutrindo essa relação e o que eu permito que aconteça nessa relação, entende? Então, a ideia principal é que a gente consiga reavaliar nosso comportamento, como eu estou nutrindo essa relação e vamos lá combinar uma coisa bem combinadinha aqui. Você vai precisar aprender a se relacionar direitinho com você. Quando eu falo de autoconhecimento, que é base de estrutura para a vida, né? É bom que você saiba aquilo que você está disposto de verdade, porque muita gente diz assim, eu quero uma relação, mas não é eu quero no coração, entende? Porque esse querer no sentir precisa de entrega, precisa de abertura, precisa de compaixão. Então eu digo que assim, o amor na nossa sociedade, ele está um tanto esvaziado, porque de verdade ele precisa de muitas coisas para compor amor, né? De muitos tijolinhos. Então vai precisar de escuta, de compaixão, de entrega, de parceria, né? Uma parceria leal ali, onde está um olhando para o outro, disposto a construir. E quando vem os desafios, como que a gente resolve os desafios? A gente precisa falar disso, porque às vezes o casal briga e os dois, cada um bate a porta ali e pronto. Ninguém fala mais do assunto. Então, tudo que fica oculto, tudo que não fica claro, né, tudo que a gente não leva à luz, ele corre o risco de acontecer de novo. Né? E esse formato que eu comentei com vocês, das relações que acabam tendo, por exemplo, por referência, né? Criou-se um padrão na relação. Começa, termina, começa, termina, começa, termina. Gente, é fundamental a gente saber que ou eu transformo essa relação numa relação saudável e sustento a angústia ali quando ela vier conversando, olha, isso aqui não está adequado, isso aqui é melhor a gente rever, vamos ver como que, né? Para conseguir conciliar as duas partes. Tem mais uma pergunta aqui. A pessoa fala assim, e quando eu só encontro homens indisponíveis? Então, eu diria que seria muito interessante que você também buscasse dentro de você onde está a sua indisponibilidade interna. Onde está a parte dentro de você, porque assim, gente, tem uma coisa que acontece que é muito interessante, que muitas vezes você entende que deseja uma relação. Mas vamos supor que você seja uma mulher e que você tem
uma certa cisma com homens. Isso baseado no quê? Na relação papai e mamãe. Então, você viu lá os seus pais que não se entendiam, o pai que traía a mãe, etc, etc. Então, você gerou desconfiança e raiva dos homens. Então, você trouxe o olhar da mãe sobre esse pai, não o olhar da filha. E aí, todos os homens que essa filha olhar, ela vai entender que eles têm é como se fosse um só, elas veem o pai em todos os homens. Então, elas dizem querer uma relação, mas elas começam a combater qualquer tipo de relação e elas provam a própria crença de que nenhuma relação vai ser funcional. Né? Fácil de entender isso? Difícil? Como é que tá aí para vocês? Comentem aí. Né? A Rafa está dizendo, é importante ter diálogo entre o casal. Sim, é fundamental, é fundamental. Porque eu preciso dizer para o outro, né, aquilo que está ok, aquilo que não está, aquilo que é justo, aquilo que não é para mim, para a relação, né? E assim, não adianta, tem gente que entra numa relação e fala assim, não, mas eu quero ter a minha individualidade. E aí a individualidade é assim, né? Uma das partes fica em casa fazendo tudo, a outra parte trabalha e de final de semana tá bebendo com os amigos. Então, isso não é individualidade, né? Individualidade é a gente conseguir sustentar aquilo que realmente é importante. Como indivíduo, nós somos diferentes, né? E sim, nós precisamos dar manutenção na nossa individualidade. Então, a mulher vai ter que continuar se cuidando, o homem também, né? Porque geralmente a gente vê isso, a gente casa e relaxa e tudo mais. Então, não, continuem se cuidando, né? Continuem trabalhando por si mesmos, tanto no corpo físico, corpo mental, corpo emocional, né? Continuem no ciclo da evolução, porque é muito triste quando a gente se abandona e daí vem a companheira ou o companheiro e fala, eu tô me sentindo abandonada porque eu não casei com essa pessoa, né? Essa pessoa, e sabe o sentimento da pessoa que vem para o consultório e fala assim, a pessoa que eu casei não existe mais, é um sentimento de traição. Entende? Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos, né? Porque depois, tudo aquilo que a gente não entendeu lá com os nossos pais, com as nossas relações, tudo aquilo que foi difícil, né? Se a gente não trabalha, ele vai ter o inconsciente. Ora mais, ora menos, aquilo vai vir com muita força e vai ser depositado sobre o companheiro ou sobre a companheira. Entendem? Então, assim, na relação a dois, se não houver equilíbrio, né, no dar e receber, um dos dois vai sentir-se devedor. Sentindo-se devedor, ele vira as costas para a relação, tá? Então, a gente tem o equilíbrio, a ordem e o pertencimento. O pertencimento, ele entra também nessa situação que eu comentei com vocês, de excluir o sogro, a sogra, né? Ah, eu amo meu marido, mas odeio a minha sogra. Trabalha isso, gente. Meditação do perdão, neutralizem essas questões. Por quê? Porque este homem está ali graças a essa mãe que foi portal para a vida. Ah, mas ela é uma pessoa tóxica, legal, você não precisa conviver com ela. Mas dá espaço para aceitar que ela é a mãe de sua esposa, para aceitar que ela é a mãe da sua esposa, né? Então, esse movimento de começar a perceber aquilo que me incomoda e começar em mim, né? Porque a gente não muda ninguém, a gente não muda o meio, a gente não muda o outro. O máximo que eu consigo é mudar a mim mesma, o máximo que eu consigo é fazer um trabalho por mim mesma para conseguir me ajustar, conseguir me entender. E quando eu entendo o meu mundo interno, né, eu consigo compreender o mundo interno do outro, né? E consigo até compreender os movimentos infantis que muitas vezes acontecem, né, por conta de N situações emocionais não resolvidas, né, com essas pessoas. Quando eu reconheço isso, tá tudo certo. Cada um é responsável por aquilo que coloca no meio. Então eu falo que para a gente mudar o meio, a gente não tem que dizer para o outro, ah, você é isso, você é aquilo. Não, a gente tem que ter exemplo, né? A gente tem que caminhar de uma forma onde eu busco a minha evolução diária, eu busco a minha melhora diária e eu convido o outro para essa minha caminhada, né? Então, dentro das relações, a gente precisa ter essa compreensão, seja ela qual relação for. Isso, gente, não é aceitar passar por situações adversas, não. Não estou aqui defendendo, né? Tem gente que fala, ah, não, mas o casamento, né? Que seja até que a morte separe, então. Mas muitas vezes a relação morre e os dois ficam. E eu costumo dizer assim, se for isso mesmo, se você identificar que é isso mesmo, não fica pelos filhos. Saia da situação antes de gerar asco. Por quê? Porque uma situação mal resolvida que você está ali há anos, e aquilo não prospera, e aquilo não anda, e aquilo, enfim. Se você sentiu que o amor virou ódio,
né? Reveja a situação de escolher ficar lá, porque assim, a gente não é raiz para ficar, não é árvore para ficar enraizado sempre no mesmo lugar, a gente pode fazer mudanças, né? E a gente tem que reconhecer o quanto eu posso trabalhar ainda por aquela relação, ou o quanto aquela relação já não tem mais sentido, né? Então, não tem receita de bolo, né? Mas tem uma condição da gente conseguir compreender dentro de nós aquilo que a gente realmente está buscando, porque as transferências, gente, elas são assim, acontecem de forma inconsciente, a gente nem percebe. Então, tenho muitos casos aqui, né, que a pessoa chega depositando um monte de coisas no companheiro, na companheira, e quando você vê, né, eles se separam, anos depois a pessoa fala, não era isso. Eu ainda gostava, eu ainda queria, era aquela pessoa, nunca mais gostei de ninguém como gostei daquela pessoa. Então, gente, é muito importante que a gente saiba quem nós somos, porque assim, duvido que não tenha um casal há bastante tempo, que está aqui assistindo essa live, que nunca virou companheiro para companheira e falou assim, chega, não aguento mais, acabou. Né? E que depois sentiu uma dor tão profunda que disse, não, não é isso. É qualquer outra coisa, mas não é isso. Por quê? Porque geralmente aquele que a gente convive, né, a gente se mostra praticamente nu, não no sentido literal, mas no sentido emocional, se mostra nu para o outro, né, e o outro nos vê nu também. Então, muitas vezes, a gente não trabalha as questões e isso vai inflamando, 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 e a gente deposita em quem está mais pertinho. E geralmente não pode ter relação com isso, pode não ter, mas é importante identificar. É importante saber o quanto você está realmente disposto a uma relação, porque relação é construção. E aí eu falo que construção é consciência, consciência é subida. E na subida, se cansar, descansa, porque muita gente desiste, né? Então não dá para eu ter profundidade numa relação, seja ela qual for, se eu não tiver uma comunicação e uma profundidade comigo. Entende, gente? Então isso é fundamental para a gente começar a olhar para as relações de uma forma positiva. Se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade em passar. Então, eu coloquei aqui, assim, alguns pontos, né, que eu estava falando com vocês sobre equilíbrio, sobre troca, sobre parceria, né, então, eu acredito que eu falei tudo o que eu tinha anotado aqui, e intimidade, né, o que é intimidade? Porque, olha que interessante, né, eu conheço casais que já não estão mais juntos, peraí que a minha cadeira está baixando aqui, já não estão mais juntos, mas são casais que, assim, se relacionaram há mais de 6 anos, 7 anos, e na hora de usar o banheiro, fechavam a porta. Né? Aí eu brinco assim, intimidade é quando você usa o banheiro de porta aberta, apesar disso ser uma brincadeira, mas intimidade, gente, é quando a gente consegue construir. Intimidade é uma conquista. É quando eu posso conversar o que eu desejo com o outro, é quando eu consigo levar as minhas questões, é quando eu consigo ter uma troca justa, eu consigo ser ouvida, eu consigo ouvir, eu consigo olhar e consigo sentir se está acontecendo alguma coisa ou não. Né? Então, esse movimento da troca, e ele vai se lapidando, ele vai mudando, ele vai evoluindo conforme o tempo. Né? Então, quando tem aquelas frases, né? Tem até uma frase bíblica que quando casa se torna um, na verdade, assim, tem um livro chamado A Memória das Células. É um médico que escreveu, e ele fala que quando você tem uma relação sexual com alguém, onde você troca secreção, saliva, etc., você, olha, presta atenção nessa informação, você carrega o DNA da pessoa por 7 anos. 7 anos. Então, o que acontece? Imagina quem é promíscuo, né? Quem é promíscuo acaba se relacionando com várias pessoas e, enfim, aí você tá aleatoriamente algum dia ali, 5, 6 anos depois, você saiu com fulano, com fulana, e aquela pessoa vem forte na sua mente. Existe uma conexão via fluidos, tá? Então, essa conexão, ela não é só fluídica, ela é uma conexão energética também. Por isso que quando a gente escolhe alguém para se relacionar, é importante saber com quem, né? Para entender o que eu estou buscando nessa relação, o que eu estou deixando ali, né? É muito curiosa essa ideia, né? De como que eu escolho com quem eu me relaciono e o que eu estou levando e o que eu estou deixando, tá? Se alguém tiver interesse, o nome do livro é A Memória das Células. Eu não lembro o nome do autor, mas depois me cobrem que eu coloco aqui para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, nós temos alguns minutinhos ainda, e olha só, eu não consegui mesmo trazer a Silvia, né? Uma pena. Mas a gente faz, então, prometo que eu faço outra live com ela em algum outro momento. Bom, gente, então o que eu tenho para dizer para vocês? Dentro das relações, né, dentro daquilo que a gente escolhe viver, né, volta. Eu gostaria que vocês fizessem de verdade esse exercício, volta para dentro
e perceba aquilo que o outro traz que não é produtivo para você, que você se sente incomodado, irritado, e assim, para reconhecer mesmo, porque apesar de a gente fazer uma conexão com as pessoas, enxergando muito do que tem em nós, às vezes não é aquilo na íntegra, né? Então, quando eu consigo entender exatamente aquilo que eu estou buscando, para onde eu estou me direcionando, né? E fazendo esse exercício, eu consigo entender que eu posso ter um traço daquilo, eu posso dizer assim, não sou ciumenta, mas de repente em algum movimento que eu esteja fazendo, esteja incomodando o outro, que pode ser uma fração daquilo, não precisa ser ciúmes, aquele ciúmes escancarado. Então, assim, entendam qual é a fração que você traz, né? Daquilo que você enxerga no outro e que pode ser algo produtivo para você entender que esse comportamento ele pode ser nocivo para você, né? Então, a ideia principal é que a gente comece a olhar para dentro e se relacionar bem conosco, tá? E quando eu falo de relação ok com a gente mesmo, é parar de se culpar, é deixar de se punir, é ser gentil e amoroso, amorosa com você, com as suas versões anteriores, com quem você é hoje, né? Então, dentro dessa caminhada, dentro dessa busca por você, você vai conseguir se comunicar melhor, inclusive reconhecendo, né? Porque às vezes a gente é tão orgulhosa ou orgulhoso que a gente não reconhece aquilo que a gente precisa melhorar. Mas quando você tem uma comunicação clara com você mesmo, você começa a entender, né? Quem é você, o que você está buscando, para onde você está se direcionando. E essa construção, gente, é para a vida. Hoje uma pessoa me disse assim, em atendimento, será que eu já cheguei naquele momento da minha vida que é isso? Eu não vou ser, eu parei, vou ser isso aqui, acabou? E aí eu dei risada, eu disse, não. Ela é jovenzinha, eu disse, a gente está em constante construção, né? E até o nosso último dia de vida a gente vai estar aprendendo, inclusive na hora do passamento, porque ninguém lembra como é que faz isso, não é mesmo? Então, esse é o movimento da gente poder desenvolver uma boa relação para poder deixar frutos bons pelo caminho. Tá bom, gente? Olha, já deu, vai dar 9 horas, então eu vou encerrando a live por aqui. A Silvia não conseguiu entrar, eu sinto muito, gente, porque era pra gente ter tido uma conversa aqui mais profunda sobre as relações. A gente vai marcar de novo, eu vou fazer um teste com a Silvia e a gente vai voltar aqui para falar, tá bom? Então não desistir de fazer live com ela, não. Gratidão a todos vocês. Obrigada, Regina, tudo bem? Obrigada. E qualquer dúvida, deixem as perguntas, porque aí a gente coloca para uma próxima live, tá bom? Gratidão a todos vocês. Tem o meu canal do YouTube, eu sou Caminho da Consciência, tá aqui, entra aqui no Insta, você vai ver aí o Linktree, e aí você vai ver as meditações, as aulas, tem bastante material, tá bom, gente? Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo enorme, fiquem com Deus.